Olá, gente, eu me chamo Cíntia e eu tô aqui em Portugal há 1 ano e veio eu e meu esposo. Eu morava no Espírito Santo, Vitória, e na verdade, nosso primeiro ponto não era vir pra Portugal, né? Eu e meu esposo, a gente queria muito ir pros Estados Unidos, porque minha irmã mora lá. Além disso daí, de cuidadora de idosos, a sua próxima profissão já foi estafeta ou você fez alguma coisa antes? Eu fui da área comercial. Cabra com tempo. 2 dias, né? Porque você não falou sobre isso? 10 dias. Sério? 10 dias. Como é que foi a experiência? Então, eu trabalhava na casa de uma senhora e apareceu isso. Na verdade, aqui, tudo que você vê, eu queria muito para a área administrativa, né? Que eu trabalhei muito tempo no Brasil na área administrativa também. E quando você vê que coisas administrativas, a maioria joga para a área comercial, que é venda porta a porta. E aí eu vi a vaga de administrativa, não sabia ainda como que era essa questão de área comercial, porque a área comercial eu nunca tinha trabalhado. Aí fui para uma empresa de energia aqui. Assim, empresa de energia aqui, empresa de internet, hoje é o que eu mais escuto. Continua essa história, continua. E aí, eu fiquei lá 10 dias, que era assim, 3 dias eu ia receber o treinamento. Só tinha brasileiro, tá, praticamente. Eu acho que a equipe era bem jovem, muito receptiva, tipo assim, me abraçaram, sabe? Eu me senti num ambiente muito legal, muito juvenil. E aí, como que funcionava? A gente ia todo mundo pra empresa 11 horas, meio-dia, na verdade. Meio-dia, reunia todo mundo e dividia as equipes. Cada carro saía com 5 pessoas. Ia pra algumas cidades. Aí eu fui pra uma cidade por um tempo, acompanhei uma das meninas por 3 dias, que ela já tinha tempo na empresa, né? Ela fazendo essa abordagem às pessoas. E depois eu queria fazer. Como que era essa abordagem? A gente tinha um formulário, batia na porta. Na verdade, eu não sei se eu posso falar assim, escancarado, mas era meio que uma enganação, sabe? Era uma forçação. Pode falar. Era uma forçação, principalmente em idosos, tá? Porque o que acontece? Essa menina que me treinou foi a que mais fazia vendas, né? Que tinha lá um numerado. Só que o que fazia? Pegava uns idosos que não entendiam muito e falava: olha, ô Emily, normalmente você é idosa, ô Emily, eu vim aqui atualizar a sua energia. Vamos fazer o cadastro para poder você atualizar? Você vai receber uma ligaçãozinha e você só vai confirmar. Você que é idoso, eu vou atualizar para ter desconto, vai lá e faz. Mas você não sabe que você está trocando a sua empresa de energia, entendeu? Então ela ganhava muito nisso. E aí o que acontece? Já tinha chateação de ser porta a porta, porque você ia lá, batia na porta de todo mundo. Então já imagine a chateação de porta a porta, para você oferecer coisas ainda. Então assim, eu tive muito destratamento, nossa, muita gente que fazia ignorância mesmo, enfim, que nem abria a porta. Tive um caso de um cara que a gente tocou a campainha, começou a gritar lá de cima, que a gente era ladrão, que não sei o que, vocês enganam e blá blá blá, enfim. Eu não suportei, cara. Teve uma vez que eu sentei e chorei, falei, não dá pra mim. E aí eu fiquei, ainda fiz, tá, umas vendas, consegui. Não recebi pelas minhas vendas e nem recebi ainda pelos dias trabalhados. Porque eles falam que... Ficou 10 dias e não recebeu nada? Eles falaram que você só fica se você efetivar contrato. Lá, o seu superior, o maior, era português ou brasileiro? Português. E, gente, cara, por que a Cíntia falou que chamou de brasileiro? É óbvio, porque assim, a gente fala a língua, né? Quando vai pegar um indiano, um pessoal que fala mal português, porque aqui em Portugal, gente, o pessoal fala inglês e fala só as palavras básicas do português. E aí pega o brasileiro que acabou de chegar e é o trabalho que eles já ficam atrás, porque sabe que a gente acabou de chegar no país, tá sem dinheiro, a gente vai sujeitar. E aí fala, você vai ganhar por comissão, você pode ganhar até mais de um salário, um ordenado mínimo. A gente vai lá e tenta. Aí enquanto a gente tá trabalhando, tá no meio que a gente vai descobrindo as coisas, que a Cíntia ficou 10 dias, então ela descobriu que era tudo uma mentira e tudo aquilo. Mas assim, é muito difícil também uma pessoa ficar e trabalhar. Há quanto tempo você tá trabalhando nesse trabalho de porta em porta? 10 meses, 1 ano? Não. Geralmente o pessoal entra, quando descobre já sai, mas eles pegam as pessoas que são leigas, que não entendem, que acabou de chegar no país, não tem documento, não tem nada, pra poder fazer isso, entendeu? E aí depois desse seu trabalho de porta em porta, você foi virar estafeta? Sim, aí na verdade eu fiz esse porta a porta, aí voltei pra área de cuidados, fui pra uma casa perto da minha casa, enfim, e aí continuei trabalhando lá, era muito tranquilo a senhora, e aí eu fiquei com ela um tempo, foi uma empresa que eu recebi melhorzinho, então tava compensando até financeiramente, era do lado de casa, dava pra mim ir andando, e aí eu trabalhei, eu acho que foi a casa que eu trabalhei mais tempo, acho que eu fiquei 4 meses lá, 3 a 4 meses, e aí porque assim, o que eu dou conselho muito para as pessoas que me mandam mensagem, eu quero trabalhar nessa área, cara, até eu achar uma casa que eu ficasse confortável, eu trabalhei em muitas casas. Por quê? Eu trabalhava e virava pra minha chefe e falei, não gostei dessa casa.
ela me jogava em outro. Trabalhava um dia, não gostei dessa casa. Mas eu tenho uma coisa de, tipo assim, igual essa casa que eu fiquei 48 horas, né? Eu tenho um negócio assim, se eu fecho com você, que eu vou ficar nesse plantão, por mais que tá insuportável, igual eu já vi relato de pessoas... E outro detalhe. Essa casa que eu entrei 2 horas, nesse desespero, foi porque a menina entrou 7 da manhã e chegou... 2 horas como assim? Essa que eu cheguei, que eu mandei currículo 11 da manhã e mandou eu chegar já 2 horas pra começar a trabalhar. Sim, Eu entrei nessa 2 horas porque tinha uma menina que tinha começado 7 da manhã, chegou 11 horas, ela não aguentou mais. Porque tinha que ficar mudando a senhora porque não aguentava mais. Então eles estavam desesperados porque a menina foi embora e não tinha ninguém pra pôr. E aí por isso que me colocaram. E eu falei, eu vou ficar... Fechei o contrato que eu ia fechei o contrato não, né? Falei com ela que eu ia fazer. Então por mais que foi insuportável, agora no primeiro dia eu já quis ir embora, eu fiquei às 48 horas. E eu fiz muito isso, tipo, eu trabalhava, a casa tava horrível, mas eu fechei com a pessoa que eu ia ficar uma semana, eu ficava uma semana. Ao final da uma semana eu falava, não dá mais pra mim. Eu nunca deixei ninguém na mão, tanto é que eu saí de todas as empresas aqui com a porta aberta, sabe? Pra voltar. E aí eu trabalhei cuidando de um senhor com Covid. Enfim, foi vários plantões, várias casinhas que eu fui passar. Perigo. Mas foi o que eu mais ganhei, foi o melhor plantão. Eu cuidaria dele com Covid quantas vezes fosse necessário, tá? Eu acabei perdendo o foco, que eu falo muito para as pessoas que me mandam mensagem. Você vai para uma casa, essa casa tá muito ruim, não se sujeita, porque é desgaste mental, é desgaste físico, sabe? Então, não foi pra uma casa, fez, começou a trabalhar, não gostou, já comunica a própria empresa, fala, olha, tá ruim por isso, isso e isso. Porque se você trabalha direitinho, a empresa não vai querer perder você. E acaba te realocando em outros plantões, que foi o que aconteceu comigo. Eu entrei nessa empresa que eu fiz o meu primeiro plantão de 48 horas, eu acho que eu passei nessa empresa por umas 5, 6 casas, porque eu ia e falava, não gostei do plantão, me trocava. E qual era o motivo que fazia você não gostar do plantão? Vários motivos, igual a primeira, essa das 48 horas, foi essa questão, que eu cheguei e expus pra empresa. Falei, olha, a senhora é muito difícil, a família queria que ficasse movimentando ela, sabe? Só que ela própria não queria, porque era cansativo pra ela, doía. Aí falava bem assim, coloca ela num cadeirão. Aí eu colocava ela num cadeirão, né, como se fosse você sabe que o pessoal sabe o que é cadeirão, né? Cadeirão de papai. Então, botava no cadeirão de papai, passava 10 minutos, não aguento mais. Botava ela na cadeira de roda. Aí ia dar uma volta com ela, a família, põe ela no cadeirão pra assistir televisão. Aí eu ia lá, ela não queria, mas a família insistia pra botar ela no cadeirão. Eu ia lá, botava ela no cadeirão. Então era o dia todo que eu não conseguia sentar. Se eu sentasse do lado dela pra gente conversar, fazer alguma coisa, né, pra mim descansar, eles mandavam fazer alguma coisa, andar com ela, levar ela pra tal lugar, porque eles não queriam ver ela parada, sabe? Enfim, então foi muito cansativo. E aí eu expus isso pra empresa, falei, olha, é muito cansativo porque eu tenho que ficar o tempo todo levantando, botando ela, minha coluna acabou no primeiro dia. Então nesse dia, nessa foi por conta disso. Aí logo depois eu peguei um plantão do paciente que estava com Covid, só que era só pelo período que ele estava com Covid. Então foi 8 dias, se eu não me engano, que eu fiquei na casa dele, depois eu já fui dispensada. Porque ele morava só, ele é independente, só que ele tinha 90 anos, se eu não me engano. 90 ou 95, alguma coisa assim, ele era independente, forte. Só que como ele era mais idoso, né, ele já era quase 100 anos, a família tinha medo de acontecer alguma coisa com ele dentro da casa dele e ninguém vê. Então contrataram uma cuidadora pra ficar ali com ele pra poder vigiar ele. Então eu fiquei com ele nesse período. Depois eu fui pra casa de uma, que é essa que usava BiPAP. BiPAP não, corta. É o negócio de respirar? Sim, mas sabe o que me veio na cabeça? BiPAP de coração, tá certo. Essa aqui usava o respirador, e aí eu fiquei... Só que essa que usava, o que ela era? Obesa. Eu acho que ela tinha 130 quilos, alguma coisa assim. Ela tinha um pouco de força nos membros inferiores, ela conseguia ajudar às vezes, não sempre. Só que era um plantão de 9 da manhã às 9 da noite, e eu recebia, eu acho que 2,30 por hora? 2,30 a hora, sim. E assim, e ela era obesa, era muito difícil de manusear ela também, sabe? E aí eu pedi e falei, se vocês me pagarem mais, eu até fico, porque ela é tranquila, cuidar dela era muito tranquilo. Mas era muito cansativo por ela ser obesa, né? 2,30 é ridículo. E 2,30 muito pouco. Aí não quiseram me pagar mais, eu saí. Então eu fui trabalhar na casa de uma que me batia, que eu acho que eu até comentei com você, né? Não, eu tenho os vídeos, depois eu te mostro. Isso? Uma que me batia, me xingava. Só que eu me apeguei. Ela foi a que eu mais me apeguei. Eu tenho contato com as filhas até hoje. Caramba. Eu mando mensagem, pergunto como é que ela tá. Esses dias não, tem um tempo já. A filha me ligou, me contou como é que ela tava.
Porque eu me apeguei muito a ela, eu fiquei muito tempo com ela. Só que ela me batia, mas não era culpa dela. É porque ela tinha demência nível avançado. Então ela não entendia nada com nada. Ela batia que nem criança assim, não. Ou machucava? Machucava. Depois eu vou te mostrar os vídeos e você faz uma resenha no final do vídeo. Eu tenho uma foto, depois eu vou te mandar, você anexa aí. Eu mandei pro dono da empresa, meu braço assim todo arranhado, que ela me arranhava. Porque ela não gostava de tomar banho, era pior no horário do banho. Então eu ia dar banho nela, ela dava tapa na minha cara, pegava no meu cabelo assim, enfiava a mão assim, ó. E pra soltar, igual criança, tem quando criança quer que você abrir os dedinhos assim. Era assim, ela agarrava, eu ficava, solta. E ela não soltava, e aí eu tinha que tirar a mão dela. Era desse, mas assim, eu fiquei um bom tempo ainda, porque era muito tranquilo, porque era só eu e ela, sabe? Eu e ela, os filhos moravam no quintal, mas não ficavam lá. E eu acabei me pegando ela, e só tinha esse momento de dificuldade, que era o banho. E o restante do dia era muito tranquilo. Eu andava com ela, botava ela sentadinha pra ver lá fora, as árvores, ela ficava sentadinha, não falava um A, sabe? Então era muito tranquilo cuidar dela. E aí eu saí na época pra essa vaga do comercial, por isso que eu saí. E aí eu saí, não deu certo, depois eu voltei para uma outra empresa, fiquei um tempo. E nessa empresa que eu fiquei fazendo 3 plantões ao mesmo tempo. Caraca, não dormia. Não, assim, dava pra intercalar e dava de boa. E aí eu depois saí de alguns plantões, fiquei em 2 e comecei a fazer como estafeta à noite. A gente comprou uma motinha, uma 50, e eu fiquei fazendo plantão à noite. E aí, como a conta é minha, né, a minha conta é da Glovo, e a moto era minha, compensava muito. Porque era tudo meu, porque aqui tem muita questão de aluguel de moto, de carro, de moto, de contas, né. E era tudo meu, eu não precisava pagar aluguel pra ninguém. Então tudo que entrava de dinheiro era meu. Sim. E aí a gente começou a fazer 10, 12 euros a hora. E aí eu comecei a pensar, e eu fico lá me matando por 3,15, essa última casa que eu trabalhei. 3,15 a hora. E em 1 hora eu faço 12 na Glovo. Aí eu falei, não. Aí eu comecei a fazer como extra. Falei, não, vou viver disso. E aí foi aí que eu saí e comecei a trabalhar como estafeta. Isso foi, eu acho que em setembro. Entendi. Alguma coisa assim, até outubro. Você trabalhou muito no Brasil, muito. Você se trabalha mais no Brasil ou se trabalha mais em Portugal? Que fala, vai vir pra Portugal. Portugal trabalha muito, não descansa. Como é que você acha a diferença da jornada de trabalho do Brasil pra Portugal? Muito grande. Não, mas é muito grande para nós imigrantes. Porque pra você, agora que a gente tem a documentação, você consegue arrumar um trabalho aí de segunda a sexta. Sim. Que com carga horária normal, né? Que é o cargo horário que... 9 horas, né? Sim, que a maioria dos portugueses trabalham, né? Porque se você parar pra observar, os empregos que são carga horária exaustiva, extensiva, que trabalha aí segunda a segunda, sem folga, enfim... A maioria das pessoas que ocupam esses cargos são os imigrantes. Ou, se não é imigrante, é um português que, assim, que infelizmente tem não estudou, tem uma... Mas, assim, igual eu como cuidadora. O cuidador é um dos cargos-chefes de cargos de imigrante. Sim, Eu trabalhei em várias casas, em várias empresas. E de todas que eu trabalhei, eu só tive contato com 2 portuguesas. O restante era tudo brasileiros. Eu trabalhei em um lá que todo mundo era brasileiro. Só tinha um que era um enfermeiro que era português. O restante tudo brasileiro. Então você acha que em Portugal se trabalha mais que no Brasil? Muito mais. Mas a sua experiência, tá, gente? Ela tá falando da experiência dela. Mais. Ela não tá falando de você que tá em casa, não, tá? Ela falando quando ela trabalhava no Brasil e ela trabalhando aqui. Sim. E agora como estafeta, você tem folga? Não. E vai segunda a segunda. Segunda a segunda e começa de manhã e termina à noite, né? Sim, mais ou menos quantas horas diárias? Umas 12. Trabalhando como estafeta 12 horas diárias. Mas é porque é objetivos também, né? Porque, assim, a estafetagem dá um dinheiro, a gente até conversou sobre isso, dá um dinheiro legal, não é um trabalho ruim, só que são objetivos, né? Eu não tô estabilizada ainda, então eu não tenho uma reserva financeira aqui ainda, então eu não tenho como me dar folga ainda, mas a partir do momento que eu conseguir me estabilizar, ter uma graninha ali guardadinha, eu vou sim me dar folga, pelo menos um dia, mas por enquanto não. Mas eu conheço muita gente que aluga conta e aluga moto e ainda se dá um dia de folga. Mas, claro que cada um tem os seus objetivos, né? Cada um que vive a sua realidade que sabe. Mas no momento, só que estafetagem é muito bom porque você é autônomo, né? Você é seu chefe. Igual eu trabalho de 11 a 11 da noite porque eu quero. Pode parar pra gravar vídeo no meio do expediente. Mas com o app ligado, porque se tocar a gente corre pra lá. Mas é isso. Então, é seu próprio chefe. Eu acho que é um dos trabalhos mais
tranquilos, assim, pro imigrante, porque você não tem essa chateação de sofrer preconceitos, de ter carga, por mais que tenha uma carga horária extensiva, porque você fica à mercê aí de 11, por mais que não tá caindo pedido, que seja um horário de baixa procura, você fica à mercê, né, de 11 a 11 da noite, mas pelo menos é mais tranquilo do que dependendo do ambiente de trabalho que você trabalharia aqui. Por isso que a gente viu também que, assim, dobrou a quantidade de estafeta, dobrou muito, e é até um pouco mais difícil, por isso que a gente tem que trabalhar mais para conseguir um dinheiro, porque tem tanta gente que fica pouco pedido. E aí vai a próxima pergunta. Gente, a Cíntia também trabalha com conteúdo e a gente sabe como o pessoal é ignorante, a gente fala uma coisa, eles não entendem, eles distorcem muitas coisas que a gente fala e, assim, xingam muito os criadores de conteúdo. E aí vai a próxima pergunta. Eu já li que, como a gente é imigrante e a gente tá invadindo o país, a gente entrou como turista, nem veio, assim, esse tipo de coisa. Falam que a gente tem que aceitar os subtrabalhos, né, que geralmente as pessoas não querem, e a gente tem que aceitar qualquer coisa calado, porque somos imigrantes e estamos aqui pra poder sofrer mesmo. São com essas palavras. Não adianta falar que eu tô exagerando, e tá generalizando, porque é só vocês descerem os comentários dos vídeos de qualquer youtuber brasileiro, qualquer tiktoker, que vocês vão ver isso. E você acha que por a gente ser imigrante, a gente tem que se sujeitar a qualquer coisa? Não, depende. Eu acho que cada um sabe até onde você pode ir, sabe? Igual, por exemplo, aonde que dói. Igual, por exemplo, tem emprego... É porque cada um vive uma realidade, sabe? Por exemplo, tem empregos que são normais. Não tô falando emprego, assim, ruins, não. Igual, por exemplo, restauração. Restauração é um dos empregos aqui que muitos imigrantes ocupam. Mas é um emprego que eu não me encaixo de forma alguma. Então, assim... E não é uma jornada completa, né? É 3 horas aqui, 5 horas mais tarde. Pois. Então, eu acho que, assim, você tem que... Claro que você não pode escolher porque você tá aqui sem formação, porque a maioria das formações que a gente tem... A maioria não, eu acho que todas as formações quase. Só TI, olhe lá que você consegue exercer aqui. Você não tem uma formação... Igual aqui, eu esqueço que eu sou enfermeira. Eu não falo para as pessoas que eu sou enfermeira, assim. Porque, infelizmente, eu não atuo. Meu diploma não é válido aqui, sabe? Então, eu não fico falando, eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira, não vou aceitar isso. Não, gente. Eu vim pra cá, eu sabia que meu diploma não era válido aqui. E eu vim sabendo que eu ia me sujeitar a trabalhar pesado. Mas tem que aceitar a humilhação? Não. Trabalhar pesado não. É uma coisa. Trabalhar 12 horas é trabalhar pesado. Trabalhar pilotando na chuva, que você já escorregou várias vezes, é um trabalho pesado. Mas aceitar ser humilhado? Não. E aqui, outra coisa que acontece muito é que as pessoas aceitam, não denunciam e acham que, tipo assim, tem que aceitar. Inclusive, vou até contar um caso que você nem sabe. As pessoas montam, fazem as coisas com a gente aceita calado e ninguém vai atrás, ninguém denuncia, ninguém faz isso. Igual quantos casos eu vejo, inclusive o meu, porque na época eu não sabia, porque se fosse hoje eu faria. Mas igual as pessoas trabalham, não recebem, não denunciam, acham que não vai acontecer nada, sabe? E olha o que aconteceu comigo. Eu acho que eu comentei com você que eu sofri um golpe, né? De arrendamento. Sim. E assim, e aí eu comentando, eu postei nos Facebook na época, enfim, ninguém denuncia. Você toma um golpe e fica por isso mesmo. Na época eu fui, denunciei, fiz tudo. Anteontem a gente foi chamada na delegacia que acharam as pessoas que nos deram golpe. A gente tem uma intimação, não sei, será que pode falar isso? Pode, acho que não tá dando detalhe. Só não dá nome nem nada. Então a gente foi chamado, a gente vai lá com eles, porque é a audiência que fala, né? Na audiência, porque acharam as pessoas que não deram golpe. E quando eu postei isso no Facebook, um monte de gente tinha levado golpe e ninguém denunciou, porque acha que tá no país, se você é imigrante, não vai dar nada, sabe? Que, infelizmente, aconteceu isso comigo, eu não vou fazer nada. Não, gente, tem que denunciar, a pessoa te deu golpe, denuncia. Tem a CT aí que vocês denunciam. Cara, igual eu trabalho numa empresa que ia me dar um golpe, não ia me pagar. Só essa Não vai dos 10 da energia? Não, então, a da energia que eu ia falar agora, eu levei. Não foi um golpe, por isso que eu não fui atrás, porque eu sabia disso. Isso foi me passado. Que eu iria receber após a efetivação do contrato. Isso foi me passado. Então, quando eu trabalhei os 10 dias, eu já sabia que eu não ia receber. Então, assim, eu não sabia que eu não ia receber, na verdade. Me expressei mal. Eu sabia que se eu não ficasse um mês, eu não iria receber. Então, quando eu decidi, eu poderia ter ficado empurrando a barriga, ficado ali um mês e receber. Ponto. Mas eu não tava aguentando mais, não tava suportando. E eu sabia que se eu saísse, eu não iria receber. E saí, beleza, não fui atrás. Ponto. Agora, por exemplo, nas empresas que eu trabalhei como cuidadora, era necessário receber, porque eu trabalhei, enfim. Eu cheguei a ameaçar, falei, se você não me pagar, eu vou fazer a denúncia. Ia correr o risco de você não receber? Não receber, teve uma empresa que não queria me pagar.
não queria me pagar, não ia me pagar, enfim. E aí eu peguei e falei, olha, e eu, assim, fui super amigável com essa empresa. Inclusive, ela me oferece emprego até hoje, tá? E assim, tudo que a empresa precisava, porque quando eu trabalho numa empresa, eu visto a camisa da empresa, sabe? Então, tudo que a empresa precisou, me mandava por cada plantão, só Jesus na causa. E aí, quando eu saí, queria me dar um golpe, não queria me pagar. E aí eu falei, olha, eu tenho todas as provas e eu vou denunciar vocês. E ainda ameacei, tá? Eu tenho a conversa até hoje. Falei, se vocês não me pagarem até amanhã, quando eu for devolver a bata, as coisas, né, da empresa, eu já saio daí pra fazer a denúncia pra vocês. Quando eu cheguei lá, a menina já falou, o dinheiro foi transferido pra você. Caramba. E mandou o dinheiro pra mim. Porque as pessoas ficam com medo, aceitam, não denunciam, entendeu? E aí as empresas vão fazendo isso, vão pegando e não vai pagar, não usa sua mão de obra. Não teve a gente encontrou 2 meninas que elas trabalharam e não receberam, né? Sim. E, tipo, não vai atrás, sabe? Conversa, conta história triste, mas... E com isso, gente, mais uma coisa. Vocês também nos comentários, vocês não, tem umas pessoas que falam assim, tá em Portugal e aí só fala mal. O pessoal gosta muito de falar que a gente fala mal de Portugal, que os imigrantes. Cara, não é falar mal. A conversa aqui é como se a gente estivesse conversando com você. Você é nosso amigo, entendeu? A gente tá desabafando, conversando com você. E 10 meses num país é uma vida. 10 meses é uma gestação, gente. Então acontecem muitas coisas. Se uma semana acontece tanta coisa, imagine 10 meses num outro país onde você tá renascendo. Porque é documento novo, trabalho novo, vida nova, casa nova, tudo novo. Então acontecem muitas coisas. Esse vídeo não é pra falar mal de Portugal. Eu acho que tá óbvio. É pra gente contar a história da Cíntia. O que ela passou nos 10 meses. E aí o foco foi trabalho. E os trabalhos aconteceram coisas boas e coisas ruins, entendeu? Então ela contou as 2 partes. Os trabalhos que ela teve, o dinheiro que ela ganhou, o dinheiro que ela não ganhou, o dinheiro que ela quase perdeu, o golpe que ela quase levou. Então ela conta a história dela, entendeu? Porque assim, a vida não são flores. Quando vocês veem casal na internet ou vida de blogueira na internet que tá sempre postando foto na Torre Eiffel, sempre postando foto comendo comida cara, vocês acham que a vida dela é perfeita porque ela é bonita, usa roupa cara e ganha dinheiro. Mas não, às vezes a pessoa tem uma depressão, tem uma ansiedade, só que as pessoas só sabem quando conversa com a pessoa. E a gente tá aqui desabafando, abrindo o coração e contando a verdade pra vocês, de tudo que tá acontecendo. Independente de eu estar falando isso, eu sei que vai vir gente atacar, vai me atacar, vai atacar a Cíntia, vai falar que a gente tá falando mal do país, que a gente tá desdenhando, vem, usa o país e tudo. Só que não, os brasileiros também estão ajudando muito na economia do país, todo mundo sabe. Porque hoje em dia, como por exemplo, eu vi um comentário que... Acho que foi até do meu vídeo. Que a pessoa falou assim, as lavandarias não eram muito usadas. Com a chegada dos imigrantes, aumentou. E os imigrantes usam as lavandarias enquanto os portugueses lavam em casa. Então a gente ajuda a aumentar a economia do país. Então tá dando trabalho, tanto pra gente quanto pras outras pessoas, entendeu? Tudo aumenta, tudo melhora. Tem o lado bom, tem o lado ruim. Então, novamente, não estamos falando mal do país. Estamos contando histórias que aconteceu com a Cíntia. A gente pode contar as coisas boas também que ela conquistou, as coisas boas do país, como a segurança. Por exemplo, a gente tá aqui gravando o vídeo há mais de 40 minutos e ninguém mexeu com a gente, tanto como assédio quanto com assalto, nem nada, entendeu? A segurança é o que eu mais toco no todos os vídeos que eu falo, que eu amo a segurança daqui. Tem outras coisas boas, mas o vídeo já tá grande e a gente só veio contar as histórias de trabalho. A gente vai ter oportunidade de contar outras coisas. Ela contou um pouco de como ela veio pra cá, por que ela veio pra cá, e assim, as metas. Ela pode falar o que ela conquistou, ela pode falar só um vídeo só de coisas boas, só do ignorar, sabe, os ruins. Mas, gente, a vida também não é flores, como eu já falei. Não é tudo lindo, não é tudo cor-de-rosa. Da mesma forma que, pra ela conseguir conquistar as coisas dela e ela descobrir como que funciona o país, como era o emprego, tudo, ela saber o que ela sabe hoje, ela passou pelas coisas ruins. Então a gente só tá contando pra vocês, entendeu? É que uma coisa que tá ajudando e vai ajudar muito as pessoas que estão vindo é a questão de que Portugal e Brasil estão em muitos acordos e assim, tá facilitando muito. Porque, gente, a questão de a gente chegar e infelizmente aceitar alguns empregos com cargas horárias extensivas é por conta justamente da falta da documentação, do cartão cidadão, da autorização de residência, porque a partir do momento que você tem, você consegue uns empregos melhores, sabe? Você consegue ocupar uns cargos que os portugueses ocupam. Então eu acho que com todos esses acordos, com essa facilidade de alguma das documentações, vai ficar mais fácil o imigrante vir e ocupar cargos melhores, sabe? Você vir legal, obviamente. Cíntia, se tá tão ruim assim aqui em Portugal, pega sua mala e volta pro Brasil. O que a gente mais ouve. Tá, é isso, Cíntia? Tá ruim dessa forma? Ou você só contou a sua história de 10 meses e parece que em 40 minutos é só coisa ruim? Você vai voltar pro Brasil? Não, inclusive aqui você falou, brincou com essa frase, que é o que a gente mais ouve. Mas inclusive eu nem julgo, porque eu ouço isso do meu pai toda vez que eu ligo. Por que tu não vai embora? Portugal tá tão... Tu fala tão assim de Portugal, por que... Mas, gente, não é falar mal, porque Portugal não é ruim.
de se morar. Só que quando as pessoas vêm para Portugal, acaba que, principalmente eu fiz isso, você deve ter feito também, a gente vê muita coisa na internet, né? A gente se espelha em ver vídeos de pessoas, só que essas pessoas estão aqui há anos, não estão aqui de ontem para hoje, sabe? Em 10 meses. Exatamente. Então é um processo. Quando eu cheguei aqui, se eu fosse falar com vocês hoje, se eu fosse fazer esse vídeo com a Emily, há um mês quando eu cheguei e tava um mês, eu ia falar outras coisas, porque foi horrível o meu processo de adaptação. Só que agora, depois de 10 meses, né, quase um ano, já tá um pouco mais fácil, as coisas já estão começando a se ajeitar, você conhece pessoas, porque quando você chega, você é muito sozinho, você conhece pessoas, as pessoas te indicam uma coisa aqui, outra coisa ali, você vai criando vínculos, então vai ficando tudo mais fácil. Eu ia fazer até um vídeo esses dias sobre isso e acabei não fazendo, que quando o mais importante do que você se organizar financeiramente é você se organizar psicologicamente, porque você tem que pôr na sua cabeça que vai ser um ano de luta, tá? Não vem achando que em um mês você vai se organizar, não. Um ano você lutando, porque eu conheço pessoas que estão há 4, 5 meses que não conseguiram casa, 4, 5 meses que não conseguiram emprego, então é um ano ali para começar a se adaptar. Então eu acho que dentro de um ano você ainda não pode dizer se você quer ou não continuar aqui no país, entende? Porque aí depois de um ano que as coisas vão começar a se ajeitar, que você vai começar a usufruir um pouco melhor, sabe, das coisas daqui. Porque é um ano de muita luta e se você não tem um psicológico bom, vai te abalar muito, muito mesmo. Primeiro que você às vezes não tá na sua área, você tá porque, gente, às vezes a gente vem pra cá, igual hoje, eu trabalho como estafeta. Onde que no Brasil nunca passou pela minha cabeça trabalhar no iFood. Outra. Nunca. Pois, gente, e ainda eu me formei. Se antes de formada nunca nem tinha passado pela minha cabeça, imagine eu depois de formada já atuando na minha área. Anos na faculdade. Anos trabalhando ali pra vir pra cá pra trabalhar como estafeta. Não que seja um emprego ruim, não desmerecendo, porque eu sou estafeta, mas onde que no Brasil, sabe? Então aqui a gente se reinventa, sabe? Aqui eu nem reconheço assim de que era do Brasil, gente, porque assim, aqui você vira outra pessoa, você perde um pouco da sua identidade e as pessoas às vezes, a maioria das vezes isso me abala psicologicamente muito. Então melhor do que você vir organizado financeiramente é vir organizado psicologicamente, porque os dois têm que estar ali, alinhado, porque senão você desiste e quer voltar rápido. E o que você mais gosta em Portugal? Segurança, o poder de compra, porque apesar das coisas estarem muito caras, você consegue ter um poder de compra muito alto, igual eu. Com o Brasil, né, cara? Brasil... Não, sim, com certeza, cara. Não, sem contar, eu tô falando, igual o povo, você vê o povo postando a questão de viagem, essas coisas assim. Sim, aqui dá pra fazer. Claro que é o que a gente falou, não é em um mês que você está aqui em Portugal. Igual a gente tá aqui um ano, a gente não conseguiu viajar ainda pra outro lugar. Não é isso. Você tem que você tem que estar organizado financeiramente pra você começar a usufruir das coisas, né? Então, poder de compra que é muito bom. Você pode viajar sim para lugares com baixo custo. Então, eu gosto muito disso. Igual quando eu cheguei aqui, com o meu primeiro salário, eu consegui comprar meu iPhone. E onde no Brasil? Na verdade, nem foi meu salário todo. Foi menos ainda que meu salário. Onde no Brasil? Um iPhone aqui? Esse aqui eu comprei aqui. Tá. Então, assim, no Brasil, nunca. Porque um salário... 7 salários e olha lá, porque ele tem que pagar as contas também, né? Pois. E como que é seu relacionamento com portugueses? Sobre preconceito, xenofobia e ataques? Como é que é a relação com eles? Os portugueses não gostam dos brasileiros ou gostam? Então, e tem muita coisa envolvendo isso, né? Que tem muitos murmúrios por trás. Gente, olha, como qualquer local, como qualquer país, tem pessoas boas e pessoas ruins. E você vai encontrar aqui portugueses que te acolhem, e quando te acolhem, te ajudam mesmo, tá? Você pode confiar de olhos fechados, mas você também vai encontrar aqueles portugueses que sim praticam a xenofobia. Então, mas você também aqui vai encontrar brasileiros que te apunhalam pelas costas. Então, aqui, os portugueses é igual qualquer outro país, gente. Tem pessoas boas e pessoas ruins, e não é por conta de ser português, é porque é de qualquer país. No Brasil também tem pessoas boas e pessoas ruins. Só que, cara, sabe o que eu sinto às vezes? Assim, eu tenho amizade de portugueses, enfim, mas eu sinto que parece que tem uma rincha, né, cara? Porque quando um brasileiro... Tu não, a gente...
Quando um brasileiro arruma rincha com os portugueses, fala mal dos portugueses horrores. E quando o português arruma rincha com o brasileiro, critica o brasileiro como se fossem todos juntos. E não é, gente. Cada pessoa é cada pessoa. Assim como no Brasil, aqui também tem. Eu conheço pessoas maravilhosas, tenho contato com pessoas maravilhosas, mas também sofri preconceito, sim. Não vou negar, mas é isso como qualquer outro país. Tem pessoas e pessoas. A gente não pode julgar o país como um todo, a população como um todo, por conta de um. Não tem lógica isso. Gente, ó, não, ventando pra caraca. Vai dar pra ouvir? Vem cá. Vamos finalizar o vídeo com o estádio atrás, porque eu falei, vamos finalizar lá com o estádio, porque sim, a gente trabalha aqui, ó. Outra coisa boa, gente, do trabalho e do país, que a gente acabou de falar. Olha, hoje nós estamos aqui, igual duas imigrantes mesmo, roupa de imigrantes, mas amanhã nós vamos estar assim, ó. Não, mostra lá. E vai ser duas mulheres arrumadas. Gente, quando a gente vê assim é porque a gente venceu na vida de imigrante, hein? Igual aqueles doramas, caras. Elas são muito lindas. Gente, olha, vamos finalizar nesse evento. Talvez vocês não escutem a gente, mas é isso, entendeu? Vídeo polêmico, como sempre, mas deixa aí seu comentário, porque a gente gosta de saber. Maneira aí, tá? Nas agressões. Não me dê hater. Se vocês não gostarem de uma coisa no vídeo, dá hater nela, tá? Em mim não. Olha, e se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre a vida da Cíntia, ou quiserem saber a opinião dela sobre alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu trago ela de novo pra mais vídeo, tá, gente? Um beijo, curte o vídeo e até a próxima. Tchau!